Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14, o seguinte: graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Esse mesmo apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esse é um dos grandes pilares da fé cristã. Por isso se anime, por isso encha-se de esperança. Use, faça das palavras de Jó as suas palavras. O que Jó disse no seu livro, no livro que leva seu nome, no capítulo 19, verso 25. Ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Nunca duvide disso. Deus é por você, Deus é por mim, Deus é por nós, diz o mesmo apóstolo Paulo, voltando a ele no capítulo 8 de Romanos. Então, e se Deus é por nós, quem será contra nós, não é verdade? Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque hoje é o dia que o Senhor fez e, como diz o Salmo, eu quero me alegrar nele, eu quero ter esperança nele, porque nós recebemos a bênção de podermos usufruir da misericórdia do Senhor mais um dia aqui na face da terra, para que o teu nome fosse glorificado através das nossas vidas, para que nós fôssemos abençoados por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Então nós temos sim motivos de sobra para nos alegrarmos no dia que o Senhor nos deu. Então, ó Pai, pedimos que o Senhor agora fale conosco através da Tua Palavra, nos dê discernimento, entendimento, ó Deus, para que possamos caminhar nas Suas verdades, não na minha, não na de outro pregador, não nas verdades de qualquer pessoa que seja, mas na verdade que é absoluta, que é o Senhor Jesus. Ele que é a palavra, o Logos de Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos dirija nessa ministração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O texto que Deus nos deu para meditação no dia de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Marcos, no capítulo 2, é um texto bastante conhecido nosso. Diz o seguinte, a partir do versículo 1, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, o que eles fizeram? Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, pensando com seus botões: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Que coisa fantástica. Essa é uma história maravilhosa
cheia de lições para a gente refletir. Ela fala de sofrimento, fala de amizade, fala de superar dificuldades, fala de fé, fala da dificuldade de lidar com certas coisas, fala de Jesus e fala também de como tudo isso se relaciona. Agora, como não dá para a gente esgotar tudo, eu quero fazer algumas considerações a respeito desse texto para ajudar na nossa vida espiritual. E a primeira delas, que eu queria examinar com vocês, é aquilo que Deus vê. A cena é bastante curiosa, porque os caras abriram um buraco no telhado da casa onde Jesus estava para conseguir pôr o amigo em contato direto com Jesus, já que havia uma multidão impedindo o acesso deles. Tão importante quanto a cura do paralítico, daquele homem, foi a fé dos seus amigos. Foi isso que chamou a atenção de Jesus, foi isso que Deus viu. Gente doente e necessitada era o que não faltava à volta de Jesus. Aliás, é o que não falta no mundo. O fato do sujeito ser paralítico não era um diferencial naquele contexto. Pensem comigo, você está num lugar onde só tem gente doente, você tem que fazer uma triagem, onde só tem cego, surdo-mudo, leproso, paralítico, enfim, gente com necessidades especiais de todo tipo. Quem que você vai atender primeiro? Quem que você pode deixar para amanhã? É uma coisa bem complicada. Então, quando toda a multidão é formada por gente assim, há que se ter algo que chame atenção dentro de um mundo onde todos requerem atenção. Esses dias eu recebi uma postagem, até compartilhei com algumas pessoas no WhatsApp, dizendo o seguinte, né? Se você fizer a leitura direito, você entende, mas como a gente costuma ler sem ver as pontuações, fica muito interessante. Dizem que no Natal podemos reunir até 10 pessoas sem problema. E aí ele fala assim, eu só não sei onde vou conseguir arrumar 10 pessoas sem problemas. É lógico que a postagem está falando, né, que você pode reunir até 10 que não vai ter problema para você, não vai dar aglomeração. Mas se você ler sem a vírgula ali, o cara entendeu assim, eu só não sei onde eu vou conseguir arranjar 10 pessoas sem problema, porque é quase que impossível. As multidões que seguiam a Jesus estavam repletas de gente com problema, cada um com o seu. Agora, achar uma pessoa com fé, no meio daquele mundaréu de gente sofrida e necessitada, era como achar uma agulha no palheiro. Gente com problema tem em todo lugar. Por outro lado, gente de fé ou gente com fé é outra história. O fato de uma pessoa estar sofrendo ou padecendo alguma necessidade não significa que ela tenha fé. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus viu a fé daqueles homens que levaram um amigo paralítico até ele. O que chama a atenção de Deus não é a sua necessidade, não é o seu problema, porque o próprio Jesus estava ciente de que no mundo o que mais tem é aflições. Ele fala isso em João 16:33. No mundo vocês vão ter aflições, vocês só precisam ter bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer comigo. O que chama a atenção de Deus é a fé. Fé é algo que mexe com Deus. Não importa se você tem pouca fé ou se é a união da fé desse com aquele outro, como era o caso aqui dos amigos do paralítico. O que fica claro para nós é que fé é condição sine qua non, ou seja, é condição indispensável.
essencial para atrair a atenção de Deus, porque sem fé, diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. É claro e é óbvio e é verdade que Deus age no mundo, independentemente de qualquer coisa. Deus está agindo, Deus está se movendo o tempo todo, a gente sabe disso. Mas quando ele se depara com alguém que tem fé nele, quando ele se depara com pessoas que estão dispostas a qualquer coisa para chegar até ele, como era o caso daqueles homens, ele se manifesta miraculosamente, de uma forma diferente. Fé genuína não passa despercebida para Deus, de jeito nenhum. Foi assim com um centurião romano lá de Mateus 8:10, que foi pedir socorro para o seu empregado, para o seu servo. Foi assim com a mulher Ciro-fenícia em Mateus 15:28. Foi assim com o cego, o filho de Timeu, o Bartimeu, não é? Filho de Timeu. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue em Marcos 5. Isso para citar apenas alguns. Então, quando Deus vê fé no coração das pessoas, o céu é o limite. É isso que a gente vê aqui. Fé mexe com Deus. Muito mais do que a necessidade. Muito mais. A segunda observação que eu queria fazer sobre esse texto, já que a gente viu, a primeira é o que Deus vê, e o que Deus vê aqui no texto é a fé. A segunda é as implicações que as pessoas não conseguem ou não querem ver. É muito difícil para a gente entender como certas coisas funcionam. Nós somos adeptos do jeito fácil e rápido, mas parece que isso só funciona mesmo com fast food. E olha lá. Então, quando Jesus fala, filho, os teus pecados estão perdoados, e o caso do sujeito era uma paralisia física, a gente fica confusa, assim como o pessoal que estava lá ficou. A gente pensa, o que é que tem a ver uma coisa com outra? E pela ótica de Jesus, tudo a ver, tudo a ver. Havia uma relação direta entre a vida espiritual daquele paralítico e a circunstância que ele estava enfrentando. Havia alguma coisa espiritualmente errada na vida dele que o tornara refém daquela paralisia. Por isso, antes de Jesus lidar com a realidade, com a circunstância que envolvia aquele homem, ele teve que lidar com a realidade espiritual dele. A gente acha que é possível resolver problemas tratando apenas seus sintomas, mas não é. Na verdade, a gente até gostaria, preferiria que fosse assim. No caso desse homem do texto, não tinha como. Talvez esse seja o motivo pelo qual haja algum problema que esteja se tornando ou já se tornou crônico na sua vida. Você pede para Deus dar um jeito na sua situação. Você ora pedindo para Deus resolver essa situação que faz da sua vida, como muita gente costuma dizer, um inferno. Mas Ele não pode fazer isso sem uma cirurgia muito invasiva que mexa com tudo mais na sua vida. Ele simplesmente não pode resolver determinados problemas sem mexer na sua estrutura de vida. Deus é o tipo do médico que não aceita fazer tratamento meia boca. A pessoa procura, ele quer resolver o problema da pessoa. Como a gente sabe pelo texto bíblico de Gênesis 32, lá vai contar a história de Jacó, o neto de Abraão, que tem um embate, a história de uma luta com um homem. E naquele embate, nessa luta, nessa disputa,
ali fica claro para nós que Deus não pode abençoar Jacó. Ou seja, Deus não tem intenção de resolver a vida de quem não quer mudar de vida, porque Jacó, ele carregava um estigma de ser, pelo seu nome, um enganador. Ele era uma pessoa que vivia, passando a perna nos outros para levar vantagem. Mas Deus, ele queria a bênção de Deus, mas Deus não podia abençoá-lo, resolver a sua vida, se ele continuasse sendo desse mesmo jeito. Então, nessa luta que ele tem no Val de Jaboque, Deus precisou tocar em Jacó e mudá-lo de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Uma vez que Jacó foi tocado por Deus, a sua vida mudou completamente, radicalmente. Deus primeiro precisa lidar com a sua condição espiritual, se você quiser que ele resolva a sua vida. As pessoas querem que Deus resolva tudo, mas não querem que ele se meta em suas vidas, não querem que ele se meta em suas decisões, não querem que ele se meta em suas atitudes, não querem que ele se meta em sua maneira de pensar, não querem que ele se meta em sua maneira de viver. Não dá, não funciona assim. Quando uma pessoa contrai uma doença dessas muito graves, a pessoa se torna refém do médico. É o médico quem passa a ditar como é que vai ser a vida da pessoa dali para frente. É claro que a pessoa pode recusar o tratamento, mas as consequências geralmente são agravamento dos sintomas e morte prematura. Agora, se a pessoa quiser apenas que o médico dê algum medicamento para tornar a sua vida menos desconfortável, ele até pode fazê-lo, mas isso não é tratar o problema, é tratar sintomas. Deus não age assim, Deus não faz isso. O tratamento de Deus é direto na raiz do problema. Por isso, a pessoa precisa querer mesmo ser tocada por Ele. Se você pedir para Deus mexer na sua vida, Ele vai mexer. Ele vai mexer, mas Ele vai mexer de uma forma que a mude radicalmente. De outra forma, de que adianta a pessoa ser levada até Jesus se ela não quiser ser curada? Uma terceira observação que eu aprendo aqui com o texto é que todo mundo precisa de Deus mais do que acha que precisa. Eu acredito que alguém nas condições daquele homem precisava mais do que uma cura para a sua paralisia. Aliás, repetindo o ponto aqui, todo mundo precisa de Deus mais do que acha que precisa. Todo mundo precisa do perdão de Deus. Aquele paralítico não foi até Jesus esperando receber o perdão dos seus pecados, mas recebeu. Talvez ele até tenha ficado confuso, assim como as outras pessoas ficaram. Poxa, eu não vim aqui para isso. Agora, esse Jesus me expõe assim, diante das pessoas, como se eu fosse uma pessoa, das piores pessoas do mundo. É uma coisa muito desagradável. Agora, preste atenção, vocês que leram o texto comigo, e nem nos outros evangelhos, onde a mesma passagem, conhecido como evangelhos sinóticos, porque tem as mesmas histórias, nem nas outras passagens a gente vai encontrar o paralítico abrindo a sua boca, e ele não era mudo, ele era só paralítico. Ele não diz uma palavra no episódio todo, ele não se defende do comentário de Jesus, ele não faz nenhuma daquelas clássicas perguntas, reclamações que a gente costuma fazer. Por que isso aconteceu comigo? Ou por que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Ou então, o que foi que eu fiz para merecer isso? E por que ele não fala isso? Por que ele não faz essas perguntas? Porque Jesus provavelmente havia atingido diretamente a sua ferida. Perdão em si já é uma arma poderosíssima. Vindo da boca de Deus, então, tem um efeito avassalador
sobrenatural. Então eu diria que a gente pode entender essas palavras de Jesus da seguinte forma: a única razão de você estar paralisado é o seu estilo de vida. Que estilo é esse? É um estilo de vida que não leva em consideração a vontade de Deus. E Jesus está dizendo: eu vou te libertar. E quando eu fizer isso, não volte à sua velha vida. Foi isso que Jesus disse a um outro homem paralítico que ele curou no tanque de Betesda, que está relatado em João 5. Ele falou, depois de ele curar o homem, ele encontrou com o homem um pouco adiante. Ele falou assim: olha, não volte à velha vida que você tinha antes de ficar paralítico, porque se você voltar, a coisa vai ficar pior do que era antes. Receber perdão é uma coisa fantástica. O problema é que nós, seres humanos, nós somos reincidentes contumazes. A gente é inveterado nisso. O que significa? É que uma vez que a gente é liberto, a tendência nossa é voltar a fazer a mesma coisa que nos colocou na situação da qual Deus tinha acabado de nos livrar. A pessoa pede para Deus livrá-la de uma dívida, e Deus livra. Nem bem Deus livra, a pessoa entra em outra. Ou a pessoa pede para Deus livrá-la de um relacionamento abusivo, e Deus dá o livramento. Mas nem bem Deus livrou a pessoa daquele relacionamento abusivo, ela já está entrando em outro relacionamento, do qual ela também não sabe nada e não sabe o que vai acontecer. É isso que a gente costuma chamar de tapar o sol com a peneira, ou como na linguagem popular aí, tem gente que fala assim: eu tenho o dedo torto. É por isso que Deus precisa primeiro resolver a nossa vida espiritual, para depois resolver os problemas comuns da vida. Por quê? Para que depois de ter a vida resolvida, a gente não volte para a mesma vida que tinha antes, não volte a cometer os mesmos erros, os mesmos pecados, a incidir nos mesmos erros. Deus, Ele quer mesmo quebrar esse círculo vicioso que é tão comum, que é tão recorrente nas pessoas. Uma outra coisa que a gente vê aqui no texto é o que as pessoas pensam sobre Jesus. Jesus aproveita aqui a ocasião para lidar não apenas com a incredulidade de certas pessoas que estavam presentes ali, mas também essas pessoas, elas não eram só incrédulas, elas estavam desaprovando, estavam reprovando a atitude de Jesus. Nos dias lá deles, de Jesus, nesses dias aqui do texto bíblico, os religiosos, os judeus em geral, não o aceitavam como sendo Deus. O que esse pessoal estava pensando? Na mente deles, eles pensavam o seguinte: quem esse cara está pensando que é para perdoar os pecados das pessoas? E quando Jesus fala com ele estava dando para eles a resposta a essa pergunta. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: vocês estão pensando que só Deus pode fazer isso, não é? Só Deus pode perdoar pecado, não é isso? Vocês estão inteiramente certos, vocês estão corretos. Só Deus pode perdoar pecados. Eu sou Deus. Eu posso qualquer coisa, inclusive perdoar pecados. Não tem nada difícil para mim. A razão pela qual Jesus fez aquele milagre que as pessoas viram, que elas testemunharam, foi para mostrar para elas que ele também podia lidar com a situação espiritual, com a condição espiritual que as pessoas não estavam conseguindo ver. As pessoas só viam a paralisia física, mas Jesus via além disso. Há coisas que Deus precisa tratar em nós que as pessoas não veem. Há coisas que Deus precisa tratar em nós que muitas vezes nem mesmo a gente sabe bem o que é.
Nem a gente mesmo sabe. E a gente nem sabe como lidar com isso. E na verdade, essas coisas que a gente não sabe bem exatamente o que são, ou o que é que é o âmago dos nossos problemas. O problema do homem é espiritual. O problema do homem não é social, não é cultural, não é de caráter educacional. O problema nosso, do ser humano, é espiritual. Quanto mais longe de Deus, os problemas, eles têm uma conotação muito pior na vida. Porque tudo o mais gira em torno disso. Tudo mais na vida é circunstancial, é temporal, é sazonal, é periférico. Os teus pecados estão perdoados. Pronto. Agora você pode se levantar, pegar sua maca, dar prosseguimento à sua vida. Para Deus as coisas são simples assim. Agora tem uma coisa. Ele não vai ficar resolvendo os nossos problemas só para a gente se sentir melhor ou para a gente viver melhor. Quando Deus intervém em nossas vidas de maneira sobrenatural, como fez na vida desse homem do texto, Ele o faz para que a gente saiba, para que quem esteja vendo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Deus e que o nosso relacionamento com Ele, que a nossa vida espiritual é mais importante do que qualquer circunstância da vida natural. E o que Jesus faz então? Ele dá uma ordem ao paralítico, isso é, o milagre estava atrelado à atitude, à resposta do paralítico. Isso é muito interessante porque deixa claro que não basta apenas Deus dar uma ordem. Há certas situações que requerem uma resposta humana para que as coisas aconteçam. A gente precisa se alinhar com a vontade de Deus para que certas mudanças radicais aconteçam em nossas vidas. Conclusão, gente. Deus não trata ninguém que vem até Ele com fé com solução de mentirinha, com placebo, sabe, remédio de mentirinha, com tratamento que não resolve. Deus quer ver você curado, Deus quer ver você curada, não apenas com as circunstâncias resolvidas, porque quando se resolve uma circunstância, como eu já disse, a gente já cai em outra, imediatamente. Mas Deus quer ver você com a vida resolvida. Ele quer ver você realmente bem, transformado, transformada, uma nova criatura cujas coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. A grande pergunta é: você quer apenas ficar confortável ou quer ser curado? Quer ser curado? Você quer apenas se sentir bem ou quer ter a sua vida resolvida? Você precisa de Deus mais do que acha que precisa. Eu preciso de Deus mais do que eu acho que precisa. Deus é essencial na nossa vida, gente. Você não pode viver como se Deus não existisse, ou você não pode viver a vida como se a relação com Deus fosse algo que acontece assim, de qualquer forma. Não. Se tem alguém que você precisa ter na sua vida constantemente, é Deus. Ele é o seu amigo verdadeiro. É Ele quem vai te abençoar. É Ele quem vai estar com você em momentos que outras pessoas não poderão estar. Só Ele pode fazer isso na sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.